Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje conversaremos um pouquinho sobre um clássico filme de terror. Bom pessoal, um clássico filme de terror é um novo filme de terror italiano da Netflix e que sim, tem um título bem prepotente que de início fez eu assistir esse filme com um pouco de pé atrás e que no final dessa obra eu também fiquei com algumas sensações, digamos assim, divergentes. Eu estava com sentimentos conflitantes, porém vamos conversar um pouquinho sobre isso ao longo desse vídeo e vamos começar pela sinopse. Mas antes de adentrar nela, eu peço para que, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva aí, pô, faça parte do Resenha de Minutos, se junte a nós. E também deixa o like nesse vídeo, todo mundo, porque o like de vocês é um cliquezinho super rapidinho, mas que ajuda demais o canal, faz ele crescer, faz mais pessoas conhecerem o canal, além de fazer com que eu saiba que vocês estão gostando do conteúdo. Dê uma olhadinha na descrição para me seguir nas redes sociais e também para conhecer os meus livros. Sunomo é uma fantasia distópica e cada segunda eu vou ler um suspense policial. Dê uma olhadinha lá na sinopse, porque vai que vocês se interessem, beleza? Sem mais delongas então, vamos começar com a sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história da Elisa, que é a nossa protagonista. Ela é uma jovem ali de seus 20 e poucos anos, no máximo 30 anos de idade. Está passando por uma situação difícil, ela está prestes a ter um bebê, está passando por uma situação de experiência no trabalho, enfim. Nessa vida conturbada, ela está viajando, né, para poder se encontrar com a mãe. E para realizar essa viagem, ela vai usar uma espécie de viagem coletiva num aplicativo onde ela vai, dentro de um motorhome, viajar com outras pessoas. No caso, o dono do motorhome, que é quem está oferecendo o serviço, que vai pilotar esse motorhome, a gente ainda vai ter um casal e também um médico junto ali nesse local. Tudo vai mudar quando, numa noite, né, durante a viagem, eles acabam perdendo o controle, o motorhome bate, e eles acabam sofrendo um acidente. E quando eles acordam, né, depois do acidente, depois do impacto, eles descobrem que o motorhome não está mais na estrada onde ele estava, pelo contrário, agora ele está no meio de uma clareira, ou seja, no meio de uma floresta, literalmente, e a clareira é uma parte que tem menos árvores, por assim dizer, mas que seria praticamente impossível o motorhome chegar lá, porque afinal tem muitas árvores em volta, como que ele chegou lá é um mistério, bem como o fato de ter uma cabana no meio dessa clareira, sendo a única coisa que tem ali tirando o motorhome, e é uma cabana com um aspecto meio maligno, meio estranho, meio aterrorizante. E é a partir desse momento que a Elisa, junto dos outros personagens do filme, né, os outros coadjuvantes, vão tentar descobrir o que está acontecendo, vão tentar sair dali e vão se deparar com uma espécie de seita que adoram seres demoníacos, inclusive essa seita, ou até mesmo esses seres demoníacos, e vão começar a persegui-los para poder realizar uma espécie de sacrifício. Mas não dá mais para adentrar muito mais na história em si, na sinopse, para não estragar a experiência de vocês. É basicamente isso. Agora, vamos comentar um pouquinho sobre algumas coisas que são relevantes sobre essa obra, porque sim, tem bastante coisa para comentar, porque essa vai ser uma obra que vai dividir muito o público e que vai causar algumas reflexões, e isso é importante. Bom, vamos lá. Primeiro, do que esse filme trata, no final das contas? Quando a gente para analisar esse filme, a gente pode ver ele sobre várias camadas. O nome, como eu falei lá de início, um clássico filme de terror, pela sinopse desse filme, vocês já puderam perceber vários elementos que são estereótipos, né, que já foram utilizados várias vezes nesses filmes. A cabana no meio da árvore, o fato do motorhome ali utilizado, né, além também dos estereótipos dos personagens. A nossa protagonista, ela segue estereótipos, os outros personagens ali em torno dela, o casal, tem, né, um cara que é um pouco mais nerd, que é o cara que conhece muito, inclusive de filme de terror, tem o médico, que é mais carrancudo, que é um cara mais ignorante, mas que tem motivos para isso, para assim dizer, ou pelo menos tem um background por trás. Enfim, estereótipos que a gente já viu em centenas de filmes ao longo dos anos. Então, nessa primeira camada, o título faz referência a essas questões desses elementos. Já numa segunda camada, a gente consegue perceber homenagens a filmes clássicos de terror de forma mais específica. A gente vai ter aqui referências a uma saga da Serra Elétrica, por exemplo, vai ter referência a Evil Dead, que é um clássico também, né, do slasher, do gore, até mesmo a filmes mais recentes. Tem coisas estéticas que fazem referência a Midsommar, né, um clássico recente, um clássico moderno, para dizer, do Ari Aster, assim como também como eles, digamos assim, perdem o controle do motorhome, algo, né, um elemento, na verdade, que lembra bastante um elemento que também existe no Corra, que também é um clássico moderno do terror, né, o Get Out, Corra.
Então, aqui a gente vai ter coisas que vão desde filmes clássicos até clássicos modernos, do Ari Aster, do Jordan Peele, por exemplo. Mas, tudo bem, é um filme que esteticamente é bonito, é um filme que tem atuações legais, é um filme que faz inúmeras referências, mas ele consegue se sustentar. Ele consegue se sustentar além disso, ou seja, quando para olhar o roteiro, porque no final das contas, o roteiro é a base principal de um filme. Não adianta nada você ter coisas visualmente bonitas, ter várias referências e o roteiro não ser bom. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas, porque a gente vai ter que passar dessas duas primeiras camadas de referências e entrar numa terceira camada onde o filme faz, ou pelo menos ele propõe, reflexões. Reflexões sobre ele mesmo, no caso, e sobre, digamos assim, a produção caseira italiana do cinema de gênero de terror, bem como a forma de consumo, a forma de crítica do próprio povo italiano com as coisas que são produzidas ali no país. Vamos lá, vamos aos poucos falar sobre isso. A gente percebe que aqui o filme ele segue um estilo de narrativa até os dois primeiros atos, e no terceiro ato, que é quando acontece a virada, quando a gente começa a descobrir o que está acontecendo, o filme começa a tomar uma metalinguagem, e lá na última cena, no final, quando vai ainda entrar na questão do Bloodflix, podemos dizer assim, é que a gente começa a ter uma reflexão, que é onde as coisas começam, digamos assim, fazer um pouco mais de sentido em alguns aspectos. Eu vou falar um pouquinho do final, mas sem dar spoiler, para ficar tranquilo. Quando a gente chega nessa última cena, quem assistir vai saber, a gente vai ter ali alguma discussão de algumas pessoas que começam a falar de forma rasa sobre o filme. Falar sobre, você gostou desse filme? Não gostei, eu odiei. Esse filme não é estadunidense. Inclusive uma outra pessoa fala, não, mas vamos curtir porque o filme é feito por um diretor italiano. Então coloca aqui dois polos diferentes. Aquela pessoa que odeia qualquer filme porque ela não é de Hollywood, e veja bem, isso acontece não só com pessoas norte-americanas, tem pessoas no Brasil, por exemplo, que não gostam de nenhum outro cinema que não seja hollywoodiano, como isso também se reflete em outros locais na Europa, como na Itália. Essa crítica está ali. Bem como tem aquela outra pessoa, que é o extremo, que fala, não, vou gostar disso somente porque ele é uma produção italiana, independente do fato de ter qualidade ou não. Então, ele propõe essa reflexão sobre esses argumentos, sobre esses dois polos, onde parece que nenhum dos dois está interessado em realmente analisar a obra como um todo, e sim apenas olhar de onde ela foi feita, ou quem fez a obra, e poder, digamos assim, a partir desses dois aspectos, já dizer se ela é boa ou não. Bem como, digamos assim, o último personagem da última cena, ele vai lá e dá um joinha negativo, sendo que ele não vê o filme de forma inteira, também demonstra um reflexo do público que muitas vezes, digamos assim, se deixa levar por uma opinião popular ou por questões que sem que ele mesmo se propõe a analisar para tirar próprias conclusões. Ele viu pessoas falando mal do filme, foi lá, assistiu praticamente duas cenas do filme, inclusive uma cena final, e deduz que o filme não é bom sem poder, digamos assim, apreciar ou analisar o filme por conta própria. Isso acontece de várias formas ao longo do cinema, né? As pessoas gostam de olhar para um filme, às vezes já vão tendenciosas para a opinião pública ou por causa de alguma resenha ou outra que ela assistiu, e resenhas são importantes no geral para a gente ter uma noção, para a gente se guiar, mas é importante também que a gente seja capaz de tirar nossas próprias conclusões, que a gente não entre no movimento de manada. Tem muita gente que acha que, por exemplo, a arte brasileira é algo ruim, apenas por fato de ser brasileiro, gosta de achar que literatura, que cinema nacional não é de qualidade, sem nunca ter dado uma chance real para isso, porque muitas vezes consumiu apenas o mais do mesmo ou apenas algo que estava na boca do público sem procurar algo que realmente fosse gostar. Tem pessoas, por exemplo, que falam que não existe terror nacional de qualidade e nunca assistiu algum filme do Zé do Caixão. Tem gente que fala que literatura nacional de fantasia não é boa, o que presta é apenas, sei lá, George Martin, Tolkien, e não que eles não prestem, pelo contrário, eles são gênios da fantasia. Mas não olham para cá e não leem, por exemplo, o Felipe Castilho, que é um cara que escreveu Ordem Vermelha, que é um excelente livro de fantasia, além de tantos outros autores independentes que produzem arte todo dia, arte nacional, no caso aqui no Brasil, ou no caso da Itália, né, produz arte italiana, e muitas vezes só querem olhar para o mainstream, basicamente, acabando ignorando toda a produção nacional. Também há aquelas pessoas que estão ali tentando produzir, mas que, digamos assim, não olham para a própria produção nacional do seu próprio país. A gente vê isso, né, numa cena do filme, quando uma das pessoas, né, estou tentando não dar spoilers, então estou não contextualizando as cenas, mas uma dos personagens fala, né, sobre clássicos do terror, que não sei o que, fala aqui sobre Massacre da Serra Elétrica, etc. E sim, são clássicos muito bons. Mas é interessante quando a gente vê um personagem dentro de um filme italiano falando de clássicos do terror e não cita os clássicos do terror italiano. Ali, né, muitos anos atrás, muitas décadas atrás, a gente teve, por exemplo, Mário Brava, teve Dario Argento, que foram
diretores de cinema que não foram importantes apenas para o cenário italiano de terror, mas que fizeram, né, digamos assim, escola para o mundo inteiro. Suspiria, né, do Dario Argento, é um filme clássico, inclusive que ganhou um remake recentemente. Enfim, é um filme que ele acaba propondo várias reflexões, acaba propondo várias discussões sobre si mesmo, sobre o cenário, né, do cinema italiano, sobre o filme de gênero do terror italiano e como o público consome isso, como o público julga, qual que é a predisposição do público de achar bom ou ruim. Então, no geral das contas, no final das contas, quando a gente para olhar sobre um clássico filme de terror, aquele título que parecia muito prepotente lá no início, ele se torna um pouquinho mais adequado quando a gente para olhar todas essas camadas do filme. Porém, o filme trazer essas reflexões não tira o fato de que sim, o roteiro, pelo menos numa primeira camada, ele parece vazio. Mas ao mesmo tempo, faz parte da crítica. Muitos filmes que são vazios por aí, que isso apenas por serem feitos em Hollywood, o pessoal gosta, mas outros filmes que são de cinema estrangeiro, né, fora de Hollywood no caso, muitas pessoas não gostam, mesmo que sejam filmes semelhantes àqueles produzidos do lado, de certa forma. Então, eu entendo a autocrítica, eu entendo a autorreflexão, mas eu também entendo as duas pessoas, os dois polos que vão gostar desse filme, que vão gostar bastante por causa de todas as reflexões, como aqueles que não vão gostar porque achou a reflexão rasa, ou porque viu o filme apenas de uma forma mais superficial, ou achou o roteiro ruim, esse tipo de coisa. Digamos assim, além do fato, né, indo além de achar o filme como bom ou ruim, eu acho que o mérito do filme é promover essas reflexões. Se ele vai ser do seu gosto ou não, aí já é algo mais difícil. Eu indicaria esse filme mais para quem curte terror e quem está disposto a fazer essas reflexões. Caso contrário, só quer um entretenimento, quer ver um filme de terror sem pensar muito, para poder, digamos assim, ter seu entretenimento durante ali só 1h30, 2 horas, esse talvez não vai ser o tipo de filme para você. Eu mesmo, como falei, tenho sentimentos conflitantes. Até agora, eu não sei necessariamente se eu gostei do filme ou se eu desgostei. Teve bastante coisa interessante, bastante coisa não interessante, mas a reflexão que ele propõe, no geral, me pegou. Então, para mim, valeu a pena assistir. Se gostei ou não, isso ainda é algo que eu vou ter que maturar para saber, para entender melhor os meus sentimentos. Mas se valeu a pena assistir, para mim, valeu. Eu acho que pode valer a pena assistir também para quem é fã de terror e quiser e está disposto a fazer algumas reflexões. E também apreciar um filme com várias referências, esteticamente bonito, e que até tem uma música brasileira, né, no caso A Casa do Vinícius de Moraes, obviamente na versão italiana, mas músicas infantis, novamente, também é um elemento muito estereotipado, muito utilizado no cinema de terror. E estereotipado não é ruim, ele é muito utilizado porque sim, funciona bem até hoje. Enfim, é isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta aqui o que vocês acharam do filme, falam, né, se vocês assistiram, acharam o que vocês acharam sobre as reflexões ou não, se vocês tinham, né, pegado alguma coisinha, ou se eu deixei de passar alguma coisa também. Enfim, comentem, sempre bom quando vocês comentem. Compartilhe o vídeo aí nas redes sociais também, se puderem, porque isso ajuda bastante. Deixa o like, se inscrevam, enfim, tudo isso. Dê uma olhadinha na descrição para minhas redes sociais e também para os meus livros. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.